Gente, que delícia ter vocês aqui. Hoje é o último dia do curso e eu quero começar primeiramente agradecendo vocês. A gente recebeu um vídeo no grupo muito lindo que fala sobre obrigado e eu achei fantástico porque eu adoro a palavra obrigado. É, a palavra obrigado, ela realmente tem um sentido de obrigação. Como muitas pessoas falam, não se diz obrigado, se diz gratidão. Não, o obrigado significa que você é obrigado para com o outro, você tem uma obrigação para com o outro. Então, o obrigado tem um sentido muito bonito. E só existe essa palavra em português, na língua portuguesa. Nas outras línguas não existe a palavra obrigado. Então, o obrigado significa, se vocês forem olhar lá na prece de São Tomás de Aquino, que é muito bonito, tratado de gratidão de São Tomás de Aquino, fala que a gratidão existe em 3 níveis. O primeiro é o mais superficial, o segundo é um nível um pouquinho de graça, né? O primeiro é um nível mais superficial, é como se eu devolvesse ao outro aquilo que ele me dá. Então, o thanks, que é o do inglês, ou o Duncan, que é o de alemão, ele fala a um nível bem superficial de gratidão, que eu te devolvo aquilo que você me dá. É a devolução. Aí depois, no segundo sentido de gratidão, a gente tem a graça, que a gente vai falar em italiano grazie, em espanhol a gente fala graça, gracias, que é o segundo nível da graça. E o terceiro, que é o nível mais profundo, é o nível eu me vinculo a você e te agradeço por isso. Então, quando a gente fala obrigado para alguém, o que a gente está querendo dizer é eu me vinculo a você e eu te agradeço por isso. Estou obrigado, eu tenho um vínculo, eu me comprometo com você. Então, a palavra obrigado ela é muito profunda, né? Apesar de muita gente ter substituído, no Brasil mesmo eu vejo muita gente colocando gratidão, gratidão. A palavra gratidão, ela é bonita, mas a palavra obrigado, ela é profunda. Porque quando eu falo para vocês, obrigado por vocês estarem aqui, significa assumir um compromisso perante a vocês. Então, um compromisso de começar um percurso. O percurso de autoconhecimento, ele tem níveis. Primeiro nível do autoconhecimento, muita gente começa pelos estudos filosóficos, mas acaba sendo um pouquinho confuso quando se começa pelos estudos filosóficos, porque se o estudo filosófico não abordar a parte espiritual, abordar só a parte de ciências filosóficas mesmo, ele vai ser uma ciência bem racional. Quando nós movimentamos a ciência racional, o que nós estamos fazendo é movimentando nosso próprio ego, porque o ego é a razão. O ego é aquilo que dá a você o sentido de razão. Então, o ego ele é muito mais racional, porque ele tem a ver com o perfil da sociedade, que a sociedade aceita ou não aceita. Então, tem que tomar muito cuidado quando começa o estudo pela filosofia, porque a filosofia é muito bacana, mas ela dá a regra daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que é justo e daquilo que não é justo, de acordo com a cultura de cada povo. Então, a gente, quando começa pelo autoconhecimento mais lá embaixo, trabalhando a infância, a gente passa primeiro por um processo de se conhecer, um processo de saber quem é você, um processo de entender de onde você vem, quais são suas histórias, porque a partir do momento que você entende as suas histórias, você começa também a entender os outros, a ter noção de quem são as pessoas que estão à sua volta e ter inclusive compaixão às pessoas que estão próximas a você. Então, esse primeiro curso de autoconhecimento que eu chamo de básico, né, que apesar de muita gente falar para mim, Vivi, você tá louca, não é básico, é super profundo. Não, ele não é profundo. Ele é bem básico. Ele serve só para conhecer você. Então, o primeiro percurso é sempre voltado para você. O segundo percurso é o relacionamento de você com o meio que nós chamamos de percurso comportamental, que é quando você começa a trabalhar você com toda a sua história, bagagem, mochila envolvido no ambiente, né? E a partir desse envolvimento com o ambiente é que a gente começa a entender o que acontece com a gente em todo o processo de trabalho que a gente tem como missão de vida mesmo. E aí, assim, a vida começa a fazer sentido. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre Cronos, que é a mitologia, né? O que é mitologia? A mitologia é uma coisa bem bacana, eu gosto bastante da mitologia, porque ela tem umas histórias bem confusas, se vocês forem ler, às vezes vocês vão falar, nossa, não tem nada a ver, não consigo entender isso, né? Mas é bom salientar que a mitologia é a primeira tentativa humana de explicar a formação do mundo, a história do mundo. Então, todos esses mitos, mitologia grega, a mitologia egípcia, é só uma tentativa de explicar como o mundo funciona. Então vocês vão entender na mitologia umas histórias bem confusas, mas era o jeito que eles, porque não tinha ciência antes, então era o jeito que eles encontraram
dentro da forma bem simplista deles, de explicar como funciona o mundo. E isso é bem bacana. Eu sempre fui encantada por histórias, né? Eu vim de roça, né? A gente sentava, às vezes, com o pai, com a mãe, para ficar ouvindo história. A gente sentava no final do dia, assim, todo mundo na beira de algum lugar para ficar ouvindo história, ouvindo coisas, os pais contarem pra gente como que era, né? Meu pai contar que fugiu da onça no meio do mato, a minha mãe contar uma vez que tinha medo do cavalo, e coisas desse tipo. Então, a gente se encantava pelas histórias, porque as histórias faziam a gente entender o mundo, o universo do mundo. Então, hoje não vai ser diferente. Eu vou explicar para vocês a história do tempo e explicar para vocês por que a gente divide o tempo, ou fala do tempo em dois formatos. A gente fala do tempo cronológico e do tempo que a gente chama de Kairos, que é o tempo da oportunidade, ou da vivência, ou hoje em dia, com o nome mais bonito, né, mais floreado, que as pessoas começam a inventar outros nomes para as coisas, né? Fica até bonito, chama-se Mindfulness. A ciência do agora. Vai mudando um pouquinho os nomes, mas a coisa é a mesma, tá, gente? Muda um pouco os nomes, mas é igual. Então, como que funciona essa história do Cronos, ou do deus do tempo, né? Disse que lá nos princípios, nos primórdios, surgiu o caos. E daí do caos nasce Gaia, que é a deusa Terra. A deusa Terra, ela tem filhos, né? Um dos filhos é Urano, que é o céu. Depois ela tem Ponte, que chamado é o mar. E depois ela tem Ureias, que é a montanha. Então ela gera 3 filhos. Essa deusa Gaia, ela gerou Urano, que era o céu, com as mesmas características que ela tinha, porque o que ela queria era um parceiro perfeito igual a ela. Um lar perfeito e eterno para que os deuses vivessem eternamente em paz. Então, ela se uniu a Urano, se casou com Urano. E Urano, que era o deus do céu, também chamado deus do universo, ele começou a gerar filhos com Gaia e tinha muito medo que esses filhos tomassem o trono dele, tirassem ele do poder. Então, o que ele fez, depois de ter vários filhos, e um dos blocos de filho, que são esses 12 filhos que chamam-se titãs, você já deve ter ouvido várias histórias de titãs. Um desse bloco de filhos que é o titãs, dentro desses filhos titãs tinha o mais caçula, que chamava Cronos. Cronos era o mais caçula dos titãs. E aí o que aconteceu? Urano, ele fazia com que Gaia engolisse todos os filhos que ela tivesse. E só não fez isso com os titãs, porque ele acreditava que todos os filhos que ela tivesse pudessem ser ameaçadores para o próprio reinado dele, para o trono dele. Então, no medo de perder o poder, ele fazia com que Gaia engolisse os filhos, deixasse os filhos no próprio ventre. Só que Gaia começou a sofrer várias dores, fortes dores, e pediu então ajuda aos filhos, os titãs, os 12 titãs, para que salvasse, para que fizesse nascer esses filhos, porque ela não conseguia parir, e ela tinha muitas dores por conta disso. Então, de todos os filhos que ela pediu ajuda, o único que aceitou ajudar foi Cronos. E Cronos, então, resolveu fazer um pacto com a mãe de que retiraria o órgão genital do pai numa noite quando ele viesse esposá-la. Então ele se escondeu no quarto, e aí quando entrou Urano para se esposar com a sua esposa Gaia, Cronos, com uma foice dada pela própria mãe, cortou o pênis do pai. E aí nesse momento ele separou o céu e a terra. Aí começa a história do universo. A partir daí virou-se céu e terra separados. Só que aí Cronos se casou com uma das irmãs, que era Reia. E o que aconteceu? Ele teve vários filhos, mas com medo de que acontecesse o que aconteceu com o pai, Cronos, que a partir dali tinha herdado o trono, passou a ser o deus maior, porque ele tinha acabado com o pai, né? Ele tinha tirado a potência do pai. Ele tinha muito medo que um dos filhos fizesse a mesma coisa com ele. Então, o que ele fazia não era deixar os filhos no ventre de Reia, e sim comia os filhos. Ele comia todos os filhos até que nasceu Zeus e, pactuada com Gaia, Reia escondeu Zeus e não deixou que Cronos comesse Zeus. Fingiu dar um bebê para ele quando deu uma pedra.
e ele engoliu uma pedra ao invés de engolir Zeus. E aí, ele não sabendo, Zeus vingou. E aí, quando Zeus vingou, Zeus cresceu, ele descobriu daí que ele tinha um filho. E aí o que aconteceu foi que Zeus teve, a partir dali, um pacto com a mãe de acabar com o pai. E acabou que ele assumiu o trono maior por conseguir tirar o pai do trono, acabar com a... Ele acabou gerando uma série de outros deuses que eram imortais porque ele conseguiu vencer o tempo. Tanto que tem uma frase bem bacana que fala da cronologia, que diz: o tempo devora tudo aquilo que cria. É isso que a gente fala do tempo, né? O tempo urge, o tempo passa rápido, o tempo devora tudo aquilo que ele cria. E o que aconteceu foi que Zeus teve um filho chamado Kairos. Esse filho era um filho atleta, bonito. E esse filho foi um dos imortais que era chamado Tempos, ou Deus da oportunidade. E ele, diferente do Cronos, que era cronometrado, que tinha tempo para tudo e que colocava as marcas, Kairos era o Deus que libertava as pessoas do próprio tempo. E aí surgiu esse Deus, que é o Deus da oportunidade, Deus da vivência. Então, hoje, quando vocês escutam falar de tempo de Kairos ou tempo de Cronos, o que quer se dizer é que existe dois tipos de tempo. Agora, trazendo essa história meio maluquinha para a realidade de vocês, imagina que vocês vivem construindo escadas. Pensem que cada um de vocês estão num plano, né? Eu ia falar piano, porque aqui na Itália não falam piano. Tem um plano, e nesse plano vocês têm todos os materiais para construir uma escada para subir para o próximo plano. Ninguém dá essa escada para vocês precisam construir. Então, vocês juntam os materiais da escada, constroem a escada. E depois que a escada está construída e vocês checam de que ela está ok, depois que vocês buscam todos os materiais e checam que ela está ok, vocês sobem para o próximo para o próximo plano, para o próximo piso. E quando vocês sobem para o próximo piso, vocês buscam outros materiais dessa escada, constroem outra escada, sentem que ela está segura, sobem de novo e estão num outro piso. E assim é a vida. Pense que é como estágio de videogame. Cada vez que vocês têm que montar uma escada, vocês estão no estágio. O que acontece? Essa escadinha que vocês montam é o tempo que vocês estão buscando as coisas. Lembra que para construir escada, vocês têm que buscar o material? Então, esse pedaço de tronco aqui serve para eu colocar aqui. Esse pedaço... Não, esse não serve, então deixa eu deixar de lado. Esse aqui serve. Esse serve. Então, vocês estão montando a escada. Nesta etapa que vocês estão buscando as peças da escada, vocês não estão vivendo. Vocês estão buscando. A hora que vocês estão subindo a escada, se vocês estiverem preocupados se vai ter ou não material no próximo estágio, se vai ter ou não coisas no próximo estágio de vida de vocês, vocês não vão vivenciar o subir da escada. Que é a parte quando você sobe, você pode olhar as plantinhas, né, as margaridinhas, as coisinhas, dar atenção pro agora, vivenciar o período de estar subindo degrauzinho por degrauzinho da escada. Essa é a parte de viver. Não é a parte de buscar, é a parte de viver. O que acontece com o ser humano é que ele se envolveu tanto com o Cronos, né? O tempo devora tudo aquilo que cria, que ele não é capaz de vivenciar. Você pode pegar pessoas assim, de mais idade e perguntar para elas assim: o que você viveu na sua vida? E tem muitas pessoas que se entristecem em olhar para o passado e dizer: nossa, eu não vivi nada. Eu trabalhei a minha vida toda, eu corri atrás de ganhar dinheiro, eu paguei todas as contas em dia, inclusive, mas eu não vivi. Por quê? Porque na etapa que deveria estar subindo a escadinha, que é o tempo de Kairos, que é o tempo da oportunidade, as pessoas, em vez de subir a escadinha, de viver a vida com leveza, elas estavam correndo atrás de buscar outras peças para a próxima escada. Assim é a vida de vocês. Tem o tempo que vocês precisam subir a escadinha e tem o tempo que vocês precisam estar confortáveis em viver. E se vocês não souberem a hora de viver, a hora de estar no momento presente, a hora de estar ali, desligado, desconectado do celular, olhando, observando aquele matinho ali,
vivendo aquela experiência pelos 5 sentidos, porque nós só somos capazes de viver mesmo, vivenciar uma experiência pelos 5 sentidos. Se você não estiver sentindo o cheiro, sentindo a brisa, vocês verem que eu gosto muito de paisagem, né? Eu sempre que tento montar um vídeo, um áudio para vocês, eu às vezes vou em algum lugar que eu acho bacana e eu filmo para vocês, porque eu quero que vocês tenham a sensação de estar no lugar. É coisa maluca da minha cabeça, de gente que nasceu em cidade interior, mas eu curto uma paisagem. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham a sensação de viver pelos sentidos. Então, assim, se vocês estiverem só buscando, vocês não vão sentir. Aqui nesse percurso de autoconhecimento, vocês buscaram bastante ferramentas e vocês têm essas ferramentas agora. Agora é importante que vocês usem essas ferramentas, que deem um tempo para vocês aplicarem, para vocês reverem aquilo que passou, para vocês anotarem e viverem a experiência de vocês. Viver. Não deixarem de viver o momento presente. Esse é o momento de viver o momento presente. Depois vai ter um momento de buscar outras ferramentas, novas coisas. Agora, se vocês ficarem só buscando, agora eu vou buscar um outro curso, agora eu vou buscar uma nova modalidade de trabalho, agora eu vou buscar, vocês estão sempre construindo a escada e vocês nunca vão ter tempo para viver a escada. Criação de memórias. Como é que a gente cria memória numa criança? Fazendo ela absorver a situação pelos 5 sentidos, fazendo ela provar os 5 sentidos, né? Então, vamos criar uma memória numa criança, vamos colocar ela para tomar banho de chuva, vamos colocar ela para brincar com a terra. Você faz ela ter sentidos e você cria memória. Tanto memórias positivas quanto memórias negativas. Se você, por exemplo, expor ela na frente de um monte de gente, tirar a roupa dela na frente de um monte de gente, ela vai ser exposta, vai sentir pelos 5 sentidos a exposição, também de forma negativa ela sente os 5 sentidos e grava a memória. Então, a gravação da memória é feita pelos 5 sentidos. Quando você olha para a sua vida ao final dela e você dá uma olhada assim no geral, um raio-x, o que vem na sua mente são as memórias que foram produzidas. Vocês já assistiram aquele filmezinho lá bonitinho, né? Que eu esqueci o nome do filme, gente, mas é aquele das emoções. Muito bonitinho. Esqueci o nome das emoções. Divertidamente. Isso, divertidamente. Bravíssima. Então, viu que eles criam memória, colocam no saquinho lá e tal? Então, o que fica realmente no nosso cérebro, isso é comprovado pela neurociência, não é uma palavra minha, são as memórias criadas. Como é que a gente cria memória? Vivendo. Você pode ir para Disneylândia, que se você estiver no celular, que nem um maluquinho lá, você não vai ter ido para a Disneylândia. Porque você não vai ter nem recordação disso. Então, você só pode vivenciar aquilo que você tem 5 sentidos ali colocado. Vivi, mas tem uma época da vida, cara, que eu não tenho como viver os 5 sentidos. Eu tô correndo para fazer janta pro marido, pra esposa, tô correndo para trabalhar, tô correndo para pegar filho. Ok, tem sim. É verdade que tem esse período. Mas tem tempo para tudo. Isso é bíblico. Eu separei um versículo. Eu não sou boa para decorar os versículos, mas eu separei um versículo bíblico para vocês que eu achei a coisa mais linda do mundo. Que fala assim: Eclesiastes 3, 1, 8. Todo mundo pergunta se eu sou evangélica, tá, gente? Eu não tenho nada contra os evangélicos. Eu não sou evangélica, mas é que eu gosto da Bíblia. Eu curto a Bíblia, eu curto estudar a religião. Eu gosto, tá bom? Não tem nada a ver de ser ou não evangélica, não tem nada contra as pessoas evangélicas. Eu realmente gosto de estudar a Bíblia. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Então, se vocês verem, isso aí até na Bíblia diz: há tempo para tudo.
Tem um tempo que vocês precisam buscar e construir a escadinha de vocês. E tem um tempo que vocês precisam dar uma folga para vocês, criatura. Deixar vocês em paz. Que tem gente que não se deixa em paz, né? A pessoa fala assim, Viviane, eu busco serenidade, eu busco paz. Filha, mas você não vai encontrar porque você está buscando. A paz, ela só vai chegar até você o dia que você parar de buscar. Enquanto você está buscando, você está atormentado, entendeu? Então, para. Ela chega quando a gente não busca. Não busque a paz, não busque serenidade se você a quer. Agora, se você estiver buscando, é porque você está determinado num objetivo. Não é isso que traz serenidade, equilíbrio e paz. Vivi, mas então é errado buscar? Claro que não. Existe tempo para tudo. Tem um tempo que você tem que estar determinado em buscar um trabalho novo, em fazer um MBA, em fazer uma pós-graduação, em estudar uma coisa nova, em dominar uma teoria. Mas depois você tem que dar um tempinho para você, criatura. Então é assim que funciona a vida. Tem tempo para tudo. Entendem? Então, hoje, quando eu falei, eu vou falar sobre o tempo na última aula e falar essa diferença do tempo. É porque eu queria mostrar para vocês que há tempo para tudo. Dentro desse tempo para tudo se encaixa a teoria das necessidades humanas de Tony Robbins, que eu gosto bastante. Ele fala que os seres humanos eles têm necessidades diferentes. E eu, assim, vou um pouco mais longe. Não é que ele tem necessidades diferentes. Existem épocas da nossa vida que a gente tem algumas necessidades que depois, em outra época, muda. Muda completamente. Então, assim, ele fala que uma das necessidades é amor e conexão. Se vocês forem reparar, quando vocês eram mais jovenzinhos, ou quando ficarem mais velhinhos, a necessidade das pessoas era amor e conexão. O que você buscava era ter uma turma. Eu vou arrumar um trabalho porque eu vou ter uma turma. Eu vou arrumar um trabalho, não é por causa do dinheiro que o trabalho me dá. Dificilmente as pessoas buscavam trabalho porque o trabalho dava dinheiro. Mas elas iam para a faculdade porque elas queriam ter uma turma, elas queriam ir para um trabalho porque elas iam ter uma turma, elas iam participar de um grupo, se sentir amada. É a necessidade do vínculo social. Então, essa é uma das necessidades humanas. Tem gente que vive isso em todas as épocas da vida e não muda de patamar e fica ali sempre preso. Eu convido você a visitar outros setores, mas enfim, tem gente que fica preso num único setor. Eu te convido a fazer uma visita nos outros que de repente você gosta mais, mas enfim. O outro setorzinho é o setor do significado e do pertencimento. É a pessoa que precisa se sentir importante. Ela arruma um trabalho, um cargo, mas o que ela busca ali, ou naquela universidade, ou naquele trabalho, é se sentir importante, ter significado. Ela quer terminar o projeto com o nome dela escrito lá. Fulano de tal, entendeu? Ela tem que assinar o papelzinho, tipo, eu fiz a roda. Mais ou menos isso. Tem que existir, né? Tem que estar o nome dela no outdoor, tem que ter ela em placas de, né, coloridas, senão não tá feliz, né? Ela faz o trabalho de escola junto com os amigos e diz assim, eu fiz o trabalho inteiro, coloca só o meu nome, porque eu não vou colocar o de todo mundo, porque não é justo, eu que fiz. Então, ela tem a necessidade de eu tenho grandes feitos, né? E tem que tomar cuidado, porque às vezes é confundido, né? Como ela tem necessidade de grandes feitos, pode ser confundido esse perfil, que é bem egóico, com uma necessidade que a gente chama de contribuição, que eu vou falar depois mais para frente para vocês, mas decorem, porque vocês não podem confundir contribuição com significado. Tem uma época que ela busca certeza e conforto. Eu quero um salário fixo no final do mês. Eu quero ter férias 13º. Eu não quero passar perrengue. Eu quero trabalhar perto de casa, não quero trabalhar longe. Eu quero trabalhar num lugar que me deixe confortável. Eu não quero algo que eu tenha que me esforçar muito para aprender. Eu não quero. É certeza e conforto. Qual é a certeza que eu tenho de ganhar um salário no final do mês? Às vezes eu atendo empresários. Às vezes eles falam para mim, Viviane, mas aquele funcionário tem um potencial absurdo, mas ele está na fase da necessidade humana de certeza e conforto. Fih, dali ele não sai nem para dar um peido. Então, tipo, não adianta. Ele não sai, ele fica feliz ali, entendeu? No final do mês, você deu o saláriozinho dele, entendeu? Você pagou as continhas dele, tá ótimo, e não sai. Ai, mas ele tem um potencial, você tem que motivá-lo. Ele já tá motivado, o que ele precisa é o salário dele no final do mês. Ele tá motivado já, não precisa mais nada. A motivação dele é ali. Então, existe esse perfil de necessidade humana.
Só que tem uma época que a pessoa passa disso também, ela pode vir a mudar, só que ela só vai mudar quando ela quiser. Ela não vai arrumar uma outra escada, construir um outro patamar de escada, se ela não sentir essa necessidade. Ninguém vai criar essa necessidade dela. É ela que vai gerar. Então, necessidade de certeza e conforto é uma das necessidades que eu acho que é bacana que vocês entendam. Tem uma outra necessidade também, que é de segurança. Pessoa que precisa se sentir segura. Segura no meio. Segura com as pessoas que estão próximas a ela. Essa é uma necessidade também. Ele vai contar, o Tony Robbins, quando faz essa tese, ele coloca isso como certeza e conforto. Eu separaria certeza e conforto de segurança, porque segurança, às vezes, não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver que se a empresa é segura ou não, se a empresa fica tendo muita discussão e briga e conflito, é um pouquinho diferente. Mas ele coloca na mesma linha, segurança e conforto. Aí tem uma outra necessidade, que é contribuição. Contribuição é uma necessidade que a pessoa quer contribuir para o mundo, ela quer fazer parte de algo grande. Ela quer que o que ela faz pela empresa ou o que ela faz de trabalho na universidade faça sentido para o todo. Ela precisa sentir que ela faz parte de algo grandioso, que ela soma na vida de alguém, mas o nome dela não precisa estar lá, entendeu? Não necessariamente precisa colocar o fulano de tal que assina isso, né? O ciclano que faz isso, então tem essa necessidade de contribuição, servir ao próximo. E tem a necessidade de crescimento. É a pessoa que quer crescer. Ela precisa de um desafio nesse caso. Então, ela se sente motivada se ela tiver um desafio. Esses tipos que eu estou falando para vocês de necessidade humana são necessidades que é onde você está no plano ali, entendeu? Você está ali naquele piso e vai subir para o próximo. Quando você vai subindo, você vai passando por outros degraus. E aí você tem aquele que nunca busca as pecinhas da escada e aquele que morre buscando. Porque as peças da escada nunca estão suficientes. Ah, não, isso aqui não me aguenta, isso aqui não me aguenta, não, isso aqui eu não quero, isso aqui é pouco para mim, isso aqui é... Não, isso aqui não dá, ou isso aqui é muito para mim. E não monta a escada nunca, fica parado no piso. Então você tem aqueles que não montam a escada, tem aquele que vive montando e destruindo a escada, buscando as peças da escada, e tem aquele que fica felizão, tomando uma cerveja, chapadinho ali naquele piso, e dali ele não quer sair. São os perfis, né? O que a gente faz com esse povo que vem a passeio? Nada. Trata que nem café com leite, né? Já brincaram de café com leite quando vocês eram criança, né? Aquelas brincadeiras de corre para um lado, corre para o outro, não faz diferença nenhuma. Fulano é café com leite. Eu odiava isso. Se alguém dissesse para mim que eu era café com leite, eu ia morrer. Fulano é café com leite. O que significa? Corre para um lado, corre para o outro, não faz diferença nenhuma. É isso. Tem esse povo que vem para a vida para ser café com leite, que não vai fazer diferença. Vai correr para um lado, vai correr para o outro. E ali ele vai fazer a bagunça que ele quiser, porque ele não vai participar da brincadeira. Entendem isso? Entendem? Então agora eu vou passar uma série de perguntas para vocês sobre o percurso que nós fizemos de autoconhecimento. E nessas perguntas é um processo de avaliação rápida. O cérebro de vocês vai fixar em algumas das perguntas, que é natural. Aquilo que a gente não resolveu, ele fixa, tá? Vai chamar atenção. Então, depois que vocês terminarem o processo que eu vou fazer com vocês, na hora que vocês acordarem não, né? Que vocês abrirem os olhos, vocês anotem aqueles pontos que fixaram para vocês. Ok? Combinado? Então, jóia. Então, eu quero que vocês respirem profundamente. Fechem os olhos. Relaxem os ombros. Relaxem os seios da face. Relaxem o pescoço. Puxem a respiração profundamente e solte. Talvez tenha sido a primeira vez que você tenha respirado no dia de hoje completamente. Respire. Talvez até aqui você não tinha tido um tempinho nem para fazer uma respiração. Agora é a hora. Respire. Respire profundamente. No percurso de autoconhecimento,
você começou descobrindo qual era a sua personalidade. E depois que você teve acesso a quem era você no papel, você começou o processo de buscar você onde você acreditava ter se perdido. Começou a entender a diferença do que era você como mecanismo de defesa e do que era você como essência. Começou a entender quais eram as coisas da sua vida que fizeram grande importância no seu percurso, marcando você de forma positiva ou negativamente. Entendeu a importância dos pais na sua vida e de tudo que eles passaram para você, e que eles só deram aquilo que eles tinham. Entendeu claramente que não importa o quanto você tenha errado, se ainda existe vida, existe oportunidade. E que você é a única pessoa que pode fazer o mal a você. Você pode e deve olhar os seus mecanismos de defesa e observar tudo o que você sente todos os dias. Você pode e deve se redimir quando achar que aquilo que você fez não foi legal. Você pode e deve se comprometer em tornar o mundo de alguém todos os dias um pouquinho melhor. Qual é o seu objetivo de vida? Qual é a sua definição de sucesso? Quais são as pessoas mais especiais a você? Quais são os principais talentos que você possui? Quais são os talentos que você ainda precisa desenvolver? Aonde está a sua dor? Aonde está a sua cura? O que você permite todos os dias que o seu ego faça com você? Ele fala por você? Ou você está no comando da sua essência? O que é que te estressa? O que é que te faz relaxar? O que te deixa muito triste? O que te deixa muito feliz? O que te deixa furioso, agressivo e raivoso? O que te deixa apavorado, com medo? O que te deixa motivado? Como você enxerga a si mesmo? Como você gostaria que os outros vissem você? Que tipo de pessoa você gostaria de ser nesse mundo? Quais foram os pontos mais positivos da sua infância? Quais foram os pontos mais negativos da sua infância? O que você tem feito com a sua vida nos últimos tempos? O quanto significado foram seus pais para você? Em que medida os fatos que você viveu na sua vida, lá na sua infância, interferiram ou alteraram a sua personalidade? De que modo eles ainda continuam a afetar você? Qual foi o melhor período da sua vida? O que você mais gostou nele? Qual foi o pior período da sua vida? E o que você menos gostou nele? Quais são as suas qualidades mais preciosas? Você está colocando em prática hoje? Se sim, quando? E se não, por quê? Quais são os seus maiores defeitos? Aquilo que você mais se envergonha em você? A inveja? A ganância? A vaidade? O orgulho? A gula? O medo? A mentira? Quais problemas causados
afetam mais a você e aos outros? Você tem causado dor na vida de outras pessoas ou você tem sido cura? O que você mudaria em sua vida se você superasse os seus defeitos, a sua sombra? Quais são as duas pessoas que você mais admira nesse mundo? Quais são as qualidades que você admira nela? Você possui essas características em você? Quais as situações que mais te amedrontam? E por que essas situações te parecem tão assustadoras? Quais são as características físicas em você que você admira? Quais são as características físicas em você que você recrimina? Quais são as suas atividades favoritas? Com que frequência você faz aquilo que é importante para você? Com que frequência você faz aquilo que é importante para os outros? Quais são os elementos que você considera essencial para ter uma boa vida? E por que eles são tão significativos para você? Com que pessoas você gosta de passar o seu tempo? E por que você gosta de estar ao lado delas? O que elas podem te oferecer de diferente? Você tende a procurar pessoas parecidas com você ou diferentes de você? Por quê? Você aceita as diferenças? O que você pode aprender sobre você mesmo diante dessa resposta? Como você lida com os desentendimentos? Como você gostaria que os outros se comportassem frente a um desentendimento? Como você gostaria de se comportar frente a um desentendimento? Que características você não aprecia no ser humano? E quais dessas características estão presentes em você? Existem características que você inveja nos outros? Por que motivo você as invejaria? Qual é o seu maior segredo? O que você acha que aconteceria se as pessoas descobrissem? Como você acha que lidaria diante dessa situação? Quem é a pessoa que você mais procura aprovação nesse mundo? Em qual medida a aprovação dessa pessoa mudaria a sua vida? E se você jamais recebesse essa aprovação, como você viveria? Como você define o amor? Quais são suas crenças relativas ao amor? Quem te ensinou algo sobre elas? Quando você as adquiriu? Você gostaria de alterá-las? Se você morresse amanhã, qual seria o seu maior arrependimento? E o que você pode fazer nesse momento para mudar a sua vida? Quais conselhos você daria a si mesmo? Quais conselhos você daria a um jovem de 10 anos? Quais conselhos você daria a um jovem de 15 anos? O que realmente importa a você? Respire profundamente. Aos pouquinhos, quando se sentirem à vontade, pode abrir os olhos. As perguntas são feitas de forma bem rápida para vocês não fixarem a informação, ok? Mas como está gravado, e a Raquel que está gravando hoje, porque quando eu gravo não dá certo, vocês ainda estão com a boa coisa de ter a gravação.
aí? Alguém vai colocar para mim o que sentiu? Raquel? O meu é resultado da terapia de ontem, então é melhor nem comentar. Ah, então tá bom, pulamos. Tudo isso que você falou foi exatamente o que a gente conversou sobre ontem, né? Muito Que louco. bom. Fiz a sessão para você. Lu, Alê, o que vocês sentiram? Fala, amor. Fala, amor. Vi, foram muitas perguntas e minha cabeça fez assim, ó. Isso, essa é a proposta. O Ale falou assim, não, mas era só pra ver a que mais te marcou. Eu falei, muitas me marcam, muitas. Ela fica tentando anotar tudo dele. Em vez de ficar refletindo sobre o que está ouvindo, ela anota tudo. Ela quer ser perfeita. Pois é. Eu acho que eu desisti de ser perfeito. Amém. Então, É nóis. E aí, Lu, o que marcou meu coração? Ah, é... Quando fala de... Deixa eu achar aqui o que... Coisa você... O que eu falei? Ai, Vi, é muito difícil. Não consigo agora. eu tenho que digerir tudo um pouquinho ainda. Viu? É, Eu Tá não vou bom. conseguir pensar, dar Digere. resposta sobre isso agora. eu também não vou conseguir, Vi. Sem problema. Você não passou na prova final e por isso você vai ter que repetir todo. A gente... Que bom, Fala. que bom. Eu estava falando isso para ela hoje, que eu acho que eu vou ter que fazer esse curso mais umas 3, 4 vezes para poder Nossa, que assimilar. exagero. Não, pronto, já passou, tá de alta, pronto. Tá vendo? Nem você quer me aguentar mais. Não, Vi, na verdade, assim, a gente estava comentando isso, né? Eu falei assim, agora eu entendo as pessoas que estão fazendo pela segunda ou terceira vez, né? Quando a gente começou, falou, nossa, essa pessoa está fazendo pela segunda vez, pela terceira vez, e agora a gente quer fazer mais uma vez, entende? Então, Não, enfim. é muito denso. Assim, eu acredito que esse processo de autoconhecimento é como uma espiral, né? Uma espiral evolutiva. Você passa pelo mesmo caminho, mas sempre com pontos de vista diferentes, porque você cada vez mais vai. É Vero. É isso mesmo. Quanto mais a gente vivencia, melhor. É. É porque a gente olha com olhos diferentes, é como se você tivesse subido mais um piso da escada. E aí você tem outra visão. Uhum. É verdade. Para mim não é uma escada, para mim a minha analogia é subir uma montanha. Oh, que velho. Vou trocar Dando agora a voltas. minha escada. Eu sou pobrinha, agora eu vou começar com a montanha. Boa. Gostei. E aí, Nelson, me conta aí, o que você fixou? Eu acho que vai na parte das coisas inacabadas, né? Que dá a sensação de sempre ter coisa inacabada. Isso é bom, porque são sempre novas situações que você vai criando, gerando, e coisas boas passam, vem coisas ruins, depois volta coisa boa, que é o ciclo, né? Vem a coisa do ciclo, né? Depois você pensa assim, tive uma coisa muito boa num período, depois vem uma coisa muito ruim, e agora você começa a retomar tudo de novo. E aí fica aquela sensação, puxa, mas ainda eu quero mais, e vai, e mais, e nunca acaba, né? Acho que acaba esse sentimento, da sempre buscando, sempre tentando evoluir, como o Alexandre falou, você passa por as mesmas situações, mas às vezes com uma experiência diferente, com uma vivência diferente, com outro olhar. Coisas que passavam despercebidas, você começa a enxergar com uma forma até positivas, ou negativas também, né? Isso é bem interessante. Que belo. Valeu a pena para você fazer o curso? Valeu bastante. E quando tiver o outro, acho que vou fazer também. Porque você vai pegando, né? E a coisa vai indo, né? Você vai evoluindo, evoluindo, e fica aquele gostinho, puxa, poderia um pouquinho mais, mas como é tudo novidade, você acaba meio que
vai e para, você fala, e agora, poderia ir mais? De repente, numa segunda vez, que você vem com uma outra vivência e estudando um pouquinho mais, você acaba curtindo mais, vamos dizer assim, o desenvolvimento do curso, sabe? Qual é a parte que mais assustou você na descoberta? É saber que você tem que se olhar, né? É uma coisa que a gente acaba nunca se vendo, né? Fala assim, não, vamos, que vai seguindo, vamos atropelando, vamos fazendo as coisas. Não, calma aí, olha para você. Se olha o que você está fazendo ruim para você, acaba refletindo nos outros. E quando você faz a coisa boa, você sente aquela explosão de felicidade para todo mundo em volta. É bem interessante. Isso impactou bastante, que é você dar aquela freada, sair da coisa frenética do dia a dia, da vida, né? Que a gente tenta sempre buscar coisas melhores, coisas desafios novos, tudo, mas você tem que parar e falar, mas isso aqui, o que vai trazer de benefício para mim? O que eu vou aprender com isso? O que eu estou aprendendo com isso? Então, acho que essa parada, essa freada para poder olhar é o que impactou bastante, assim, que chamou a atenção. E é bem interessante, porque é um novo mundo, né? O meu mundo é um novo mundo, então você tem que olhar com outros olhos, né? É bem interessante. Que delícia! Obrigada, Nelson. Alguém mais quer colocar para mim? Nada, obrigado eu. Qual a parte que marcou vocês? O que vocês sentiram? Alguém mais? Má? Eu? Oi, Má. Eu já te conhecia, né, através da minha mãe, ela sempre me encaminhava tudo. Então eu já venho nesse processo há um tempo junto com ela. Entrei com você para participar também, para melhorar mais ainda coisas internas, né? Eu trabalhava, fiquei grávida. E nesse meio tempo de ficar grávida e ter o bebê, eu não pude mais trabalhar. E eu sempre ficava pensando, putz, mas eu não vou mais trabalhar. Como que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus do céu, eu vou ficar trancada dentro de casa. Só que eu deixava de viver o momento, porque, poxa, quem que tem a oportunidade de ficar com um filho 9 meses dentro de casa, prestando atenção, acompanhando o desenvolvimento, né? Só que muitas das vezes a gente deixa de aproveitar para ficar pensando sempre no depois, né? Sempre pensando no trabalho, puxa, eu preciso trabalhar, preciso sustentar as coisas, como que vai ser, como que vai ficar. Mas eu melhorei bastante isso. Foi, nossa, olha, foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Melhorei até com relação ao meu relacionamento. Parei um pouco para visualizar e entender as coisas que estavam acontecendo à minha volta mesmo. E hoje eu sou muito grata porque, poxa, realmente, quem que tem a oportunidade de ficar com o filho dentro de casa, acompanhar todo o desenvolvimento hoje em dia, né? Então, eu sou muito grata hoje e muito grata a você também por proporcionar tudo isso. Eu digo que essa fase da mãe que fica em casa para cuidar do filho passa por um luto, o luto daquela mãe antiga, daquela pessoa antiga que é antes de estar ali para cuidar do filho. Exatamente. Né? Tem que matar aquela pessoa velha para entrar nova, né? E essa parte, eu passei por isso depois que meu filho estava com 7 anos, porque eu fui cuidar do meu filho depois que ele já estava com 7 anos. Meu Deus. Eu tive que matar aquela pessoa empresária, louca da vida, que trabalhava de manhã até a noite, que não desenfreada, para cuidar do meu filho e virar mãe. É verdade. E me assustava muito, porque eu não tinha a menor noção de quem era ele, né? Eu olhava para ele e pensava, verdade. nossa, ele gosta disso, não sabia que ele gostava disso. E é assim, né? E ter essa coragem, né? Eu vou pedir pra Tati explicar pra mim. O que é coragem, Tati? A Tati explica, Tati, o que é coragem? Coragem é quando o coração age. Tá vendo? Ter a coragem de tomar essa decisão, colocar o coração para agir, é muito bacana. É verdade. É muito bom mesmo. Obrigada pela participação, viu, Mar? Imagina, obrigada você. Alguém mais vai colocar para mim? Ô, Vivi, eu quero falar um pouquinho. Fala, meu coração. Eu não sou muito de falar, não, mas eu quero dizer que foi muito bom ter participado com você. E o que me impactou muito foi
foi trabalhar, quando você trabalhou a lei da ajuda. Porque eu fui educada para ajudar os outros, né? Meus pais me educaram para servir. Então, a gente sempre fazia as coisas sem esperar nada em troca das pessoas, né? E quando você falou que a gente só pode ajudar quando a pessoa pedir, foi um impacto muito grande para mim, porque eu tive que enfrentar uma parte que eu nunca soube, né? E eu sempre fui de ajudar. Então, eu ajudo meu pai, ajudava minha mãe, né? Minhas irmãs. Então, eu sou a ajudadora da família. E agora eu não posso mais ajudar sem eles me pedirem. Então, eu fiquei assim, obsoleta. Acabou com você. Acabou comigo. Você tá até com tempo livre, você não sabe nem o que você vai fazer na vida mais, né? Ai, tô perdida agora. Agora tem que arrumar um hobby. Hã? Tem que arrumar um hobby agora. Eu já arrumei. Agora eu tô estudando, então ocupando meu tempo das coisas. Brava! Te fez sentido o curso? Você gostou? Mudou alguma coisa na sua vida? Fez muito sentido, me ajudou muito, muito, muito. Eu queria continuar assim mais 1 ano, 2 anos fazendo o curso, porque é fantástico. Vocês não me aguentam 1 ano, 2 anos, gente. Vocês estão falando. Aguenta Vocês sim. não aguentam. Não, nossa senhora, meu marido já disse, eu vou doar para eles lá, Viviane, porque eu já não tô aguentando. 24 anos depois, já tô de saco cheio. Mas 1 vez na semana a gente aguenta sim, é muito bom. Olha só, você já mudou de ideia, 1 vez na semana só. Ai, meu Deus. Mentira, pode deixar ele doar, manda ele pra cá. Vou aceitar você na minha casa aqui. Eu não sei se você vai me aguentar. E você, Aline, não vai me contar nada, não? Ai, gente, foi maravilhoso. Assim, foi... Bem, a Ivanice é a minha mãe, né? A Denise é minha cunhada, e então elas podem dizer melhor do que ninguém a mudança que ocorre na vida da gente, né? O meu irmão fala assim, Aline do céu, como você tá tão paciente. Né? Porque a gente começa a realmente olhar para dentro da gente, né? E eu sempre nem deixava as pessoas falar, eu falava por cima, já debatia, já discutia, né? Aqui em casa também as coisas um pouco difíceis, então a gente tipo, já começa, não, agora a gente não vai discutir. Eu vou descer, vou respirar, e quando eu voltar, e se der, a gente continua. Então, assim, de ver o tempo das coisas, né? Então, foi muito gratificante, foi muito bom. É um aprendizado ainda diário, é aquela coisa da recaída, e amanhã tem mais, é lutar com o seu leão diariamente, né? Amém. Mas a luta continua. É isso mesmo. A gente não busca perfeição, a gente busca evoluir, né? Aprendizado contínuo. É isso aí. Parabéns. Adorei. Obrigada. Eu também adorei. Veio na hora certa. Obrigada, viu, Aline? Eu que agradeço. Alguém mais quer colocar para mim o que aprendeu, o que fez sentido? Oi, Vivi, é a Adriana. Oi, Adri, tudo bem? Quero falar um pouquinho também. Tudo. Para mim, eu acho que assim, o que mais me marcou é o quanto do que a gente fala, o quanto do que a gente expõe interfere também na vida dos outros, né? Principalmente dos nossos filhos, né? A colocação do pai para o filho, a colocação nossa também, o quanto interfere, né? Na vida deles. Eu acho que isso foi bem bacana para mim e um aprendizado bacana. Hoje eu me policio mais na maneira como falo, na maneira como me coloco e na maneira como coloco o meu marido na relação, né, entre pai e filho e a família, para criar, né, cada um no seu lugar, cada um tem o seu espaço, né, dentro da família. E só agradecer por tudo, me conhecer também, me policiar na maneira de falar com as pessoas, no meu comportamento, principalmente no trabalho. Eu era muito reativa. Hoje em dia eu procuro perceber mais o outro, a opinião, né, que cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua opinião e que é a minha opinião, não é a verdade, né, absoluta, né? Enfim,
é muito aprendizado para colocar aqui, às vezes a gente até esquece, né? Mas eu tento a cada dia me policiar e ser melhor. Se a gente conseguir um É pouquinho, isso. cada um de nós, né? A gente já ajuda o mundo, né? Cada um fazendo um pouquinho, todo mundo Verdade, junto, já melhora alguma coisa, né? Adri, obrigada, viu? com certeza. Imagina, eu que agradeço, só tenho a agradecer. Aí eu queria mais também. Por mim não acabava, não. Vamos Dá uma voltar em sensação breve. ruim de que será que agora a gente vai conseguir, né, seguir com os ensinamentos. Vai sim. Eu, por mim, também Eu olho ficaria pra aí por Vivi e uns eu 2 lembro anos daquela. tranquilo. Lembra aquela Super Nanny que passava na televisão que cuidava das crianças, né? De como ajudar os pais a lidar com os filhos? Eu adoraria viver na minha casa como Super Vivi. Ali nisso não. Ali nisso sim. Boa. É uma nova Vamos lá, modalidade de Super Nani. repensar. Super Nani do grupo. Gostei, Aline. E aí, quem mais quer colocar para mim? Fá, tá quietinha hoje, a Fá. E aí, Fá, o que que marcou em você no curso? O que que fez sentido para você, minha linda? Tá. Agora tá. Deixa eu ver, a Fá. Deixa eu colocar o microfone dela aqui. Tem como colocar o microfone da Fá, Raquel? Não consigo. Pronto, Fá. Não dá. Ah, tá. Peraí. Agora sim. Achei. Então, Vivi, para mim, olha, me ajudou muito. E se tiver de novo, eu vou querer participar, porque eu acho que ainda tenho muitas coisas para melhorar em mim. Assim, eu entrei em confronto às vezes comigo mesma, né? Coisas que você colocava lá que eu falava que eu não tinha, alguns defeitos que eu não via em mim. Mas assistindo os vídeos, as coisas que você falava sobre o ego, sobre os amortecedores, eu fui ver que eu usava muita coisa. Usava não, eu ainda uso. Por isso que eu preciso da segunda chance. Eu ainda uso coisas. Vou te dar a segunda chance. Tá bom. Então, eu ainda uso muita coisa como assim, amortecedor. Eu acho que eu aprendi a usar isso para às vezes não me expor, né? Me esconder às vezes atrás de algumas assim, amortecedores que fala, né? Para não demonstrar o eu de verdade, a minha essência, vamos supor assim, né? É isso mesmo. E, então eu acho assim, eu tô melhorando, porque agora como eu tô assistindo tudo, tô colocando os pontos ali, né? Eu aprendi a ver que às vezes o que eu recrimino em mim, ou no outro, aliás, que eu recrimino no outro, é porque tá em mim aquilo. Eu não sabia disso. Aliás, você está ensinando muita gente a se conhecer, descobrir defeitos na gente que a gente não tinha nem noção, né? Mas que dá para melhorar, né? É isso que é bom. Ainda dá para melhorar, dá para fazer diferente, né? Enquanto a gente for vivo, né? A gente pode estar sempre buscando melhorar naquilo que a gente ainda acha que não está legal, com a forma da gente às vezes tratar a pessoa, né? Às vezes, que nem eu falei, que às vezes, na maioria das vezes, o meu ego age como reflexo, né? Age de forma que o outro vem, eu também vou, né? Então, eu acho que eu já estou aprendendo a policiar isso, sobre egoísmo. Eu não sabia que eu era egoísta, descobri. E eu criticava isso na minha filha. É. E ela era muito egoísta. Eu fui ver, mas quem será que puxou, né? Boa. A própria mãe. Parabéns. Então, eu acho que eu aprendi a ver muitas coisas que eu não via. Inclusive, na hora que você estava falando aí sobre duas pessoas que a gente admira, né? Duas pessoas. Eu acho que as duas pessoas que eu admiro muito, assim, meu modo de ver essas pessoas. Uma eu ainda vejo, que é a minha filha. Eu admiro muito a coragem dela, coragem que eu não tenho. Porque eu não tenho a coragem, a determinação dela. Eu acho isso lindo nela. E já notei isso nela pequenininha, né? Daí eu falava, puxou o pai. Graças a Deus que ela puxou o pai. Não é medrosa que nem a mãe, né? Mais corajosa. E o meu pai. Mas o meu pai, eu admiro muito o fato dele ser uma pessoa assim, como é que eu falo? Ensinou a gente a ser uma pessoa direita,
respeitar os outros, né, os mais velhos. Eu acho isso muito bonito, porque hoje eu não vejo tanto isso nas crianças nem nos jovens. É o respeito ao próximo, muito menos com os mais velhos, né? Com quem a gente tem muito que aprender, né? Então, assim, são pessoas que sempre eu admirei, meu pai e a minha filha, nesse ponto. E eu agradeço muito a você, né? Meu muito obrigado por você ter me ajudado muito até agora. E eu vou continuar fazendo disso diariamente. Melhorar o que eu puder ver que dá, eu vou estar fazendo sim. E se tiver de novo esse curso, eu vou gostar muito de estar podendo fazer de novo. E quem sabe tá melhor ainda, né? Melhorando cada vez mais. Terão oportunidades, com né? certeza. Demonstrar uma pessoa mais forte, mais corajosa e mais determinada. São Treinar pontos aquelas partes que você precisa de treinamento ainda, né? eu preciso treinar isso. Tá certo. Aquilo que a gente treina, a gente fica bom. Uma hora vai. E o pessoal veterano? Ninguém vai falar com o Vanderlei veterano. Cheguei. Boa noite. E aí, Não meu podia coração? deixar de falar. Cheguei atrasado, mas estou aqui imensamente feliz, sabe? Numa gratidão imensa, Vivi. Eu aprendi muito contigo e uma coisa que marcou bastante foi recentemente, né? Eu sempre fui muito reativo, né? E aprendi, né? Até numa situação que aconteceu há uns 15 dias atrás, a não deixar o meu ego ir, né? Então, eu me aquietei, sosseguei e não fui reativo. Então, foi lindo, foi maravilhoso. Só lembrei de ti depois da situação e, assim, uma coisa que foi muito agradável, Vivi, é que não veio sofrimento depois. Bravo. Essa é a consciência correta. Então, eu falei, nossa, que mágico fazer que foi. sem ter a dor. Isso, porque muitas vezes você não é reativo, né, a uma situação, mas aquilo te causa uma dor imensa. Porque você né? não trabalhou aquilo ainda, né? Você fez porque você sabe que é o que é correto, não o que você sente, né? Então foi mágico, sabe? Que lindo. Eu aprendo todos os dias com você. E sempre que possível, ir equalizando as atividades do dia a dia. Amém. Eu também fico muito feliz de ter você. Você sabe que é uma pessoa muito importante nesse grupo. Muito obrigada, viu? Obrigado, Vivi. Alguém mais vai colocar para mim o que estava sentindo, o que fez sentido no curso? Algum veterano? Ninguém mais vai falar? A Marise, você não vai falar hoje, Má? Oi, Vivi. Oi, meu coração. Eu estava ouvindo aí os relatos dos colegas aí. Tem muita coisa parecida com o que eu senti. E uma coisa com esse curso, segunda vez, né? Teria até a terceira, mas a segunda vez eu queria. Eu aprendi a me ver, eu não me via. E eu ainda estou me vendo, é um processo. Muita coisa que as pessoas falavam que eu era, eu vi que eu não era bem assim. E assim, elas sempre me viram assim, você é forte. Antes mesmo, né, de eu passar pelo que eu passei, quando eu tinha visão e andava, eu era passada essa impressão. E até hoje, para algumas pessoas, eu passo de uma pessoa determinada, forte, corajosa, decidida, segura. E eu ficava, gente, mas será que eu sou lá dentro de mim? Eu sou isso mesmo? Eu sou assim, mas eu não conseguia buscar as respostas, porque a gente acaba absorvendo, né, o que as pessoas falam. Então, sempre me viam de uma forma muito positiva. Sempre me viam. Só que, assim,
com o autoconhecimento, mais esse segundo curso, que o primeiro foi mais para me conhecer, assim, ter os primeiros contatos comigo, né? Eu vi que eu sou uma pessoa normal, eu não sou tão medrosa, mas eu tenho meus medos, não sou muito segura, mas eu tenho minhas inseguranças. Eu acho que da forma natural, normal. Não sou tão abaixo nem tão acima. Eu me vejo assim, normal, diante de uma situação nova. Eu gosto muito de desafio, mas eu fico com aquele medinho, aquele frio na barriga. Eu sinto isso. Então, com esse curso, eu aprendi a viver de uma forma diferente que as pessoas têm de mim. Olha para mim e fala assim, mas você é uma rocha. Eu não me acho uma rocha porque tem vezes que eu desabo também. Só que eu não desabo. A minha sobrinha, ela mora aqui comigo, a Tainá. Então, ela fala assim, tia, eu te conheço de todos os jeitos. Quando você está cheia de pessoas perto, quando você está sozinha, porque ela me observa muito. E ela fala assim, as pessoas pensam que você é uma coisa, mas você não é isso que as pessoas pensam. Mas não é porque ela fala isso que eu cheguei a essa conclusão, não. Foi observando, eu sou reativa também. Eu tenho conseguido me controlar um pouco, eu preciso me controlar mais. Eu sou uma pessoa explosiva, entende? Então, primeiro eu penso com a boca, conforme eu já falei, para depois pensar com a cabeça e sentir a dor, né? Aquele estrago que a gente faz quando abre a boca e fala. Então, eu tenho conseguido me controlar. Ela está como um parâmetro para isso. A gente é a única pessoa que eu convivo diariamente. Então, parece que ela assim, absorve tudo o que eu faço e recebe, no caso, né? Então, eu tento me controlar, porque quando você perguntou assim, o que você tem causado nas pessoas? Mais dor ou felicidade, né? Você fez uma pergunta, tem mais ou menos isso. Isso. E meu primeiro pensamento foi para ela. Eu pensei nela, porque é a pessoa que está mais próxima 24 horas. Então, não é meu pai, não são meus irmãos, porque eles não moram comigo, eles vêm aqui e vão embora. Ela não, ela mora aqui. Então, ela está comigo 24 horas, né? E eu pensei, o que eu tenho causado nela? Mais dor ou felicidade? Então, quando eu a magoo, eu a firo, antigamente eu não me importava, sabe? Eu não ligava, não pedia desculpa, não me retratava, não fazia nada disso, né? E hoje eu tenho esse cuidado. Eu sinto aquele sentimento ruim depois, aquela dor, né? Porque foi o quê? Foi o ego, né? Bravíssimo. Foi o ego, entendeu? Agora não. Eu vou lá, chamo, a gente conversa, a gente se abraça, faz as pazes. É aquilo que a colega ali falou, é um processo, matar um leão cada dia, né? Tem um dia que eu fico mais irritada, tem um dia que eu fico menos irritada. Mas, gente, é uma mudança incrível, sabe? É uma coisa assim muito forte que dá para perceber. Eu sei que às vezes eu faço coisas que ela sente, mas eu reconheço isso, né? Então eu vou me retrato e a gente fica bem. E isso é muito bom, porque eu não era assim, entendeu? Eu acho que eu aprendi alguma coisinha. Eu acho. Eu também aprendi muito com você. É mesmo? Uhum. Sim, muito. Eu te agradeço por estar aqui, viu? Tá bom. Eu é que agradeço, né? Obrigada. Fala obrigada agora. Linda. E aí, Tati, o que você aprendeu? Tanta coisa. Das perguntas que você fez agora, uma somente ficou latente o tempo todo, que é qual é o meu papel no mundo? Qual é a marca que eu vou deixar no mundo?
E assim como a Maiara, eu também estou vivenciando, apesar de já há mais tempo, meus bebês já estão maiores. Eu já passei pela fase do luto, né, de deixar morrer aquela mulher, aquela pessoa, filha, né, a mulher, para conter a família e agora começar a olhar o que eu quero, né, o que eu sou, qual é a marca que eu estou deixando nessas crianças e que elas vão levar para o mundo adiante, assim como eu recebi dos que vieram antes de mim, e que por eles estou aqui. E essa aula de hoje do Cronos, assim, é engraçado porque passa muito, é uma sensação de estar procurando, de ficar buscando e de que não tem esse movimento. É parar e sentir, é viver. É isso. Obrigada, Vivi. Raquel, obrigada, viu, por ter entregue e trazido esse presente para mim. Quando a gente começa do tentar parar e sentir, porque o que você falou agora é exatamente isso que a gente acho que continua em busca de o que a gente tem como propósito no mundo. Acho que nem é tanto, acho que o legado que a gente quer deixar. E uma das coisas que a Vivi ajudou a enxergar isso, que eu sou a transformação que eu quero para o mundo, entendeu? Então tem que ver em mim. Eu quero ver a transformação no mundo, mas eu quero ver em mim também. Então, para eu transformar alguém, eu preciso transformar a mim primeiro, entendeu? Eu preciso mudar o meu olhar, mudar a forma como eu sinto, a forma como eu percebo, a forma como eu consigo agregar valor para mim. E depois, sim, ser mãe, ser profissional, ser esposa, e ser filha, e ser, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho que a Vivi a gente vem, faz. Ai, nossa, Vivi, eu tava vendo faz 1 ano e meio já, né? Que a gente se conhece. Socorro, você é mó veterana. Faz tanto tempo, mas assim, acho que é um encontro de almas, um encontro do universo aí que nos fez aí se encontrar e deu match, como diz, né? Deu match. E fez tanto sentido que passou tanto tempo e cada vez mais eu tenho como propósito de vida realmente transformar as vidas. Mas para eu transformar vidas, eu preciso transformar a minha, entendeu? Então, é complicado até falar isso, porque o sentir, o saber calar quando precisa estar calado, o saber falar quando precisa realmente colocar a sua posição, a sua postura, ou o que você enxerga que tem que ser falado e tomar conta das coisas que saem da sua boca. É um desafio diário, realmente, não é fácil. E a mente tem um fight muito grande entre o ego, o id e o superego aqui, muito grande. Eu falo brincando que a gente teve na terapia, tudo que ela falou são os encontros que a gente começa a perceber, a gente sabe e depois a gente traz, poxa, como que eu consegui fazer aquilo de novo, entendeu? Como que eu estou me auto-sabotando de novo, entendeu? E é muito louco isso, porque a gente vai passar por vários ciclos e a gente vai se ver enxergando outras coisas diferentes, mas aprendendo sempre, né? Eu acho que é a evolução da vida. A gente vai ficar até quando a gente, né, for para outro plano aprendendo esse processo de evolução. Vivizinha! Vamos ficar velhinhos do lado da Vivi. Deus que me livre, gente, eu não quero. Já renunciei ao meu cargo. Ai, gente, brincadeiras à parte. Eu falo assim que para eu começar esse curso de autoconhecimento, né? Quando a gente diz que curso é de graça, todo mundo se espanta muito, porque as pessoas sempre pensam que o que é de graça não tem valor. Eles acham que não vai ser entregue nada, ou que as pessoas estão querendo vender alguma coisa no meio do percurso, porque não é o hábito mais da humanidade doar, principalmente tempo. As pessoas hoje em dia elas podem doar dinheiro, elas podem doar até roupa, sapato, bens materiais, mas elas não doam tempo. Elas têm uma dificuldade imensa de doar tempo, né? E sempre colocando como desculpa, como muleta, que não tem tempo. Tempo é só uma questão de prioridade.
né? Eu, quando peguei o desafio de montar o curso de autoconhecimento, que foi por sugestão de uma paciente minha, eu não tinha noção da quantidade de pessoas que eu ia atingir, muito menos do efeito que isso causaria nelas. Eu não tinha a menor noção do que aconteceria. E eu tinha muito medo, para ser sincera, porque eu não me sentia capaz de passar a informação, de sintetizar para vocês, porque a coisa, ao mesmo tempo que é muito simples para mim, às vezes não é simples para as pessoas, né? Eu ficava pensando, gente, eu sou uma pessoa que, cara, trabalho de crocs amarelo. Tipo, eu sou muito tranquilona com as coisas, eu não uso palavra difícil, as pessoas não vão gostar tanto de mim assim. E eu tinha uma ferida muito grande de rejeição, então eu pensava, eu vou ser rejeitada. Essa é a primeira coisa. O curso de autoconhecimento foi a ferramenta que eu encontrei para vencer minha própria rejeição. O medo que eu tinha de ser rejeitado pelas pessoas. Então, a primeira coisa que eu venci com o curso de autoconhecimento, que fez sentido para mim, foi eu vencer a rejeição, o medo que eu tinha de ser rejeitada. A segunda coisa que eu venci foi entender que não precisa que a gente saiba tudo e nem que tenha vencido tudo, mas que aquilo que a gente já ultrapassou, a gente consiga passar para frente. E é isso que eu quero que vocês aprendam. Não importa se vocês já venceram todos os obstáculos que vocês tinham na vida, porque eu espero em Deus que vocês tenham milhões de obstáculos até vocês morrerem, para motivarem, inclusive, vocês a viverem. Mas o que vocês já aprenderam, aquilo que já fez warnings, que já fez sentido, que vocês já venceram, vocês podem começar a jogar para o mundo, ensinar outras pessoas, falar para outras pessoas, passar a teoria para outras pessoas, dizer, olha, estuda sobre isso, porque eu vi no ser humano uma capacidade muito grande de entendimento, desde que exista por detrás um porquê. O ser humano, ele sofre quando ele não encontra o porquê, quando ele entende porquê. Aí ele se liberta. É muito bacana isso, porque o porquê traz a liberdade. Dizem que o conhecimento liberta e é real. Quando você fala, essa teoria se encaixa, essa teoria se encaixa, essa teoria se encaixa, a pessoa vai ler e vai falar, nossa, tá escrito mesmo isso, né? Não acontece só comigo, acontece com outras pessoas também, porque é uma teoria. A pessoa se sente parte integrante do mundo. Tudo que as pessoas querem é serem aceitas. Todos nós, eu, vocês, tudo que a gente busca no universo é fazer parte de um grupo, né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje, de tirar um tempo para conversar, falar da vida, contar o que sente, é fazer parte de um grupo. E tudo que as pessoas buscam no universo é fazer parte de um grupo. Quando elas se sentem parte de um grupo, elas se fortalecem porque elas falam, nossa, não acontece só comigo, com a graça de Deus. Não é que a gente deseja praga para os outros não, viu, gente? Mas a gente entende, poxa, que legal que não acontece só comigo. Tem mais gente que vive aquilo, né? Tem mais gente que foi rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe. Tem mais gente que falou caquinha para os filhos, né? Além de mim. Tem mais gente que abandonou a criação dos filhos. Então, a gente entende que a gente faz parte de um grupo, fala, nossa, Viviane. Quando eu conto minhas histórias de vida para os outros, as pessoas falam assim, nossa, Viviane, mas você já passou por isso, que coisa, né, que não sei o quê. Gente, passei, né, e a gente não pode ter vergonha da história que a gente carrega, a gente, ao contrário, eu uso sempre para vocês a mesma situação. Gente, observa, acolhe, aceita e libera. É isso que a gente faz com todos os momentos da vida. Observa, acolhe, aceita e liberta. É assim que é. Para passar por esse processo de libertação, vocês precisam observar. Depois precisa acolher. Acolher aquela coisa feia, pra caramba, fedida, chata. Depois vocês precisam aceitar que ela é existente para assim poder jogar para o universo, expandir, entender, cara, isso acontece mesmo. Não é só comigo, tem outras pessoas que passam por isso também. E tá tudo bem. O erro não faz de vocês uma pessoa pior. O erro faz de vocês alguém que está em sistema de aprendizado. Se vocês erraram é porque vocês estavam em movimento. Que bacana poder estar em movimento, que bacana poder errar. Se a gente errou, porque a gente estava se movimentando. Mas errou, Vivi, errou, tá tudo bem. Não tem um erro que seja tão danoso, a não ser a morte. Todos os outros são aprendizados e você sempre tem tempo para corrigi-los. Sempre. Sempre tem tempo. Ah, Vivi, mas eu perdi um filho, eu perdi o amor dos meus filhos, eu perdi o amor, porque todo ser humano tem medo de perder o amor, né?
A gente fala dos 5 sentimentos, os medos humanos. De acordo com Napoleão Hill, eles se resumem a 5 medos e o ser humano é movimentado pelo medo. Quais são esses 5 medos? O medo da doença, o medo da morte, o medo de perder um grande amor, o medo da pobreza e o medo de ficar sozinho. Esses são 5 medos humanos. E tem um deles que é o seu gatilho de movimento. Um deles vai fazer você se mexer. Se você sabe qual é o seu medo, use ele a seu favor. Não deixe ele te dominar. Usa ele a seu favor. Eu tenho medo de morrer, então eu vou começar a viver. Eu tenho medo da doença, então eu vou começar a cuidar da saúde. Eu tenho medo de ficar sozinho, então eu vou participar de grupos. Eu tenho medo da pobreza, então eu vou gerar riqueza e prosperidade. E é assim que a vida. Eu tenho medo de perder um grande amor, então eu vou dar amor às pessoas. Nunca vou me sentir sem. Porque o amor é um verbo. Verbo é ação. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, colocar em prática o seu maior medo. Começa a praticar. Aquilo que você pratica, você fica bom. Eu espero, de verdade, ter podido, de alguma forma, contribuir com vocês. Eu estou muito feliz por vocês terem chegado até aqui. Não vai haver outras formas de retribuir isso a vocês, senão agradecendo a participação, o tempo de vocês. Eu agradeço que vocês estejam aqui conversando, contando as experiências que vocês têm. Agradeço porque vocês podem ajudar sair daqui agora nesse minuto e ajudar o mundo a ser um bocadinho assim melhor. Uma vez eu conversando com uma paciente, eu falei para ela que existia um texto na internet que fala da parábola do barco, né? E aí, na revolta, uma pessoa escreve que nós não estamos todos no mesmo barco. Cada um está no seu barquinho, seguindo cada um seu rumo. Gente, se você pensa que você está no seu barco, é porque você precisa evoluir da ideia de que você é um ser humano único. Quando você é um barco, tá todo mundo junto, cara. Se você der um peido, tá todo mundo lascado. Essa que é a verdade. Entendeu? O cheiro esparrama. Tá todo mundo junto. Só que cada um tem uma missão nesse barco. Vivi, mas aquele lá é um vagabundo que não tá fazendo porcaria nenhuma. Cara, aquele lá é o café com leite. Larga ele. Correr de um lado, correr do outro. Ele veio para fazer isso. Atormentar a vida dos outros. Deixa ele fazer o papel dele. O papel dele é esse. Não se preocupa que ele tá na onde ele deveria. Você se preocupa com a sua missão. O que você vai entregar para o mundo? Qual é o seu papel? É arrumar as manivelas? É colocar salva-vida em todo mundo? Qual é o seu papel? Só faz o seu papel. Fazendo o seu papel, você está contribuindo com o barco. O barco está andando. E está tudo bem. Eu espero ver vocês em breve. Muito em breve. Eu agradeço de coração poder estar com vocês. Tá certo? Isso também, Vivi. Um beijo grande para todos vocês. Muito obrigado, Vivi. Adorei. Obrigada a vocês. Obrigada, Vivi. Muito Deus abençoe a cada um. Obrigada, Vivi. Ai, não se vai. Não se Muita vai. falta. Obrigada, gente. Obrigada.